Fala, rapaziada. Cara, é um vídeo um pouquinho curto aqui, mas vou falar de um tema que eu não consigo entender aqui no Brasil. Por exemplo, eu tô parado aqui pra pegar um caminhão, aí eu entrei nas redes sociais aqui pra ver uns vídeos, né, e tal, e apareceu, pra mim, sempre aparece, na verdade, aqueles vídeos de carros customizados nos Estados Unidos, Texas não sei o que lá, Hyde não sei das quantas. Eu vou deixar aqui em cima aqui a foto desses programas que são bem famosos mesmo nos Estados Unidos, que tem vários, entendeu? Vários. E, cara, os caras ganham muito dinheiro com isso, entendeu? É uma coisa tão forte, entendeu? Lá que eles têm programas, inúmeros programas que falam sobre isso e tem audiência gigantesca e já estão aí durante anos, entendeu? Passando na televisão americana. E alguns são até traduzidos e passados aqui no Brasil também. Mas eu acho engraçado que o Brasil tem uma cultura automotiva extremamente mais forte, entendeu? E extremamente maior. Mas aqui no Brasil, a cultura automotiva, entendeu? Ela é marginalizada, ela é criminalizada. Entendeu? Eu sei que tem realmente algumas pessoas no meio que sempre vão estar fazendo algum tipo de besteira, entendeu? Sempre vão estar cometendo algum tipo de irregularidade, alguma coisa assim. Mas não é uma coisa que deve ser generalizar para todos, entendeu? A cultura automotiva brasileira, eu acho que mundial, mas no Brasil ela movimenta milhões e milhões, entendeu? Em dinheiro. Por exemplo, hoje para montar um carro básico, eu vou jogar o Gol como o carro mais popular do Brasil ainda. Um jogo de roda 17, por exemplo, com pneus. Eu não vou jogar novo, tá? Eu não vou jogar aí menos de R$4.000, entendeu? Um jogo de rodas novos com pneus novos. R$4.000, no mínimo. Eu tô jogando por baixo, tá? Novo, pneu novo, roda nova. Pneu perfil fino, que é quem usa em carro rebaixado. Vou jogar aqui porque é carro modificado. Um kit de suspensão para um Gol, vou colocar o mais barato que eu já vi, R$1.000, entendeu? Kit bacana, kit bom, fora a instalação. Vai ter que pagar a oficina, a instalação. Aí beleza, tem que legalizar. Eu não sei quanto é que tá o Detran aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, para legalizar, tu vai gastar uma média de uns R$1.500. Entendeu? Aí tem legalização do carro, tem documento do carro, tem pneu, tem óleo. Quem gosta de carro customizado, tem o seu carro sempre arrumadinho, entendeu? Eu sei porque eu vivi durante anos no meio automotivo, eu criei uma das maiores equipes de carro customizado aqui da minha cidade, entendeu? E, cara, era inacreditável como as autoridades tratavam as pessoas como se fossem criminosos, entendeu? Nossa, ele tá com o carro rebaixado, ele é um criminoso, entendeu? E não é só aqui, é no Brasil inteiro, entendeu? É no Brasil inteiro. Pô, o cara tá gerando trabalho pra uma pessoa. O cara que gosta de um carro modificado, o cara que gosta de carro, entendeu? Não só modificado, mas eu tô falando do modificado aqui. Ele vai estar gerando dinheiro pra oficina, ele vai estar gerando dinheiro pra loja que vende pneu, ele vai estar gerando dinheiro pra fábrica que produz o pneu e pra uma porrada de gente, pro motorista que leva o pneu até lá do caminhão, entendeu? Pra tudo ele tá gerando dinheiro, até mesmo pro governo, com o horror de imposto, entendeu? Que é pago em cima do produto, em cima de tudo, entendeu? E é uma cultura tão mal vista no Brasil, entendeu? Nas redes sociais a gente entra aí e vê os encontros automotivos que tem, da rapaziada que curte. Cara, é gigantesco, entendeu? A quantidade de carro modificado que tem. Mas é um povo que mesmo legalizado, alguns, entendeu? Infelizmente não são todos, porque é custoso, é muito caro realmente, entendeu? Legalizar um carro. Até quem anda legalizado tem medo de ser parado em blitz, porque a maioria dos agentes de trânsito, vou dizer que a maioria não entende da legislação e por se achar uma autoridade extrema, entendeu? Quer caçar pelo em ovo. Essa é a verdade. Pra prejudicar o cara que tá andando com o carro rebaixado, entendeu? Essa é a verdadeira razão, porque eu já fui parado com meu carro legalizado, entendeu? Acho que não tinha nem um mês que eu tinha legalizado meu carro, entendeu? Eu fui parado numa blitz, o cara olhou de cima a baixo, procurando tudo que ele podia procurar dentro do meu carro, dentro, fora, olhou, mediu o pai e tudo mais, pra procurar alguma coisinha. Graças a Deus estava tudo certinho, ele não achou, mas mesmo assim ainda frescou. Eu lembrei, ele perturbou por causa do som que tava na mala do meu carro. E o meu som, ele falou que não podia ter som na mala do meu carro, mas o som é meu, a mala do carro é minha, o carro é meu, teoricamente, né? Porque o carro não é do governo se não pagar. E o meu som não tava nem ligado, entendeu? Tá ligado assim, tudo baixou. Não tava ligado, não tinha fiação ainda, não tinha ligado nada, entendeu? Pra você ver, tipo, eu não consigo entender por que nos Estados Unidos, mais uma vez, esses programas que eu vou colocar aqui em cima, algumas fotos, são tão bem cultuados, entendeu? E aqui no Brasil, somos tão marginalizados. Quem gosta da cultura automotiva. Eu vejo no Japão também uma cultura extremamente forte do carro automotivo. Tem um amigo agora que tá morando pra lá e ele me manda foto todo dia, cidadezinha do interior, com carrões, entendeu? Top. Carrões pra gente, carros populares pra ele lá, né? Customizados. E não tem essa marginalização tão grande quanto é aqui no Brasil, entendeu? Se fosse uma coisa que não gerasse impostos nenhum pro governo, eu até diria, não, eles estão perseguindo pra gerar algum tipo de imposto. Mas é uma coisa que, muito pelo contrário, gera assim, impostos absurdos pro governo. E o governo critica, tá sempre em cima, entendeu? Frescando, muito pela mídia tradicional ainda, entendeu?
que tá sempre marginalizando esse tipo de cultura. Esse tipo de coisa que eu não consigo entender, cara, entendeu? Perdeu aquela coisa de se encontrar num postinho de gasolina, entendeu? Todo mundo conversando, olhando seu carrinho ali, entendeu? Conversando, criando amizade, porque o carro, além dele ser um meio de transporte, ele é um meio de união pessoal. Hoje, com a idade que eu tenho, meus amigos que eu tenho hoje, eu conheci através da cultura automotiva, cara, entendeu? Amigos que estão para outros países, morando em outros países, são meus amigos até hoje, anos depois de eu ter conhecido, através da cultura automotiva, entendeu? E eu não consigo entender o porquê é tão marginalizado. Eu sei que, infelizmente, por algumas ações de uns, pagam-se todos. Mas não deveria ser assim, deveria ser visto com outros olhos, entendeu? Porque muito além do que é mostrado, às vezes negativamente, na mídia, tem uma coisa muito maior por trás, entendeu? Tem família que vive da cultura automotiva, entendeu? Que vive do rebaixamento de carro, que vive da venda de roda, que vive da venda de pneu, que vive da cultura automotiva. É isso que eu queria falar pra vocês. Fui.